Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade às regras de derivação, ainda considerando polinômios como as funções mais básicas que a gente derivou no vídeo que está aqui na descrição. A gente vai ver como funciona a derivada de polinômio multiplicando por constante, cada termozinho lá do que são os monômios, enfim. Vamos utilizar também a soma de duas funções, como derivamos, subtração, ok? Então, vamos lá ao que temos previsto aí. Vamos começar, então, discutindo como é que funciona a derivada de uma constante multiplicando por uma função, tá? Então, a gente vai fazer a demonstração considerando a derivada como limite. O limite, quando o h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Se a função é c vezes uma f, eu posso considerar que eu tenho uma g de x, que é igual a c vezes uma f de x. Então, aqui no lugar desse f de x mais h, poderia ser g de x mais h. Então, seria o seguinte, o limite, eu fui direto aqui, limite quando h tende a zero, de c que multiplica f de x mais h, menos c que multiplica f dx sobre h. O que a gente pode perceber aqui é que o c é fator comum. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar o c em evidência, né? Então, considerando aí a nossa continuidade, né, do limite, nós vamos fazer o seguinte: limite quando h tende a zero, colocando o c em evidência, de f de x mais h menos f de x sobre h. Como esse c é uma constante, posso colocar para fora do limite. Então, vou ter c limite quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Só que esse limite que nós acabamos de colocar aqui, isto aqui, ó, é a definição de derivada. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Isso aqui é igual à derivada primeira de f em relação a x. Ou seja, a gente tem aqui, portanto, c vezes f' de x, ou seja, a derivada de uma constante vezes a função, eu repito a constante e derivo a própria função. Resumidamente, é isso que está dizendo aqui e o que a gente acabou de demonstrar, tá? Considerando agora a regra da soma e da subtração, eu não vou fazer a demonstração porque é semelhante a essa que a gente acabou de fazer. Então, se eu tenho aqui a soma de uma função f com uma função g e eu pretendo derivar a soma dessas duas funções, isso é equivalente a derivar a primeira mais a derivada da segunda, ou seja, eu posso derivar separadamente e somar as derivadas que a gente obtém a resposta correta. Da mesma forma que se for a derivada da diferença entre duas funções, deriva a primeira menos a derivada da segunda. Sendo assim, gente, vamos fazer esse exemplo 1 aqui. Por que que eu preciso dessas propriedades todas, além do fato da gente já saber a regra de derivação para polinômio, da potência, no caso? Porque cada parte dessa aqui é um monômio, uma potência, então a soma desses termos é um polinômio, e aí a gente vai fazer a derivada de cada um deles utilizando o que a gente sabe até agora. F' de x, então, derivada de x oitava,
pelo vídeo está na descrição, 8x elevado à sétima. Mas, repito, 12 e vou derivar o x à quinta, que é 5 vezes x elevado à quarta. Menos, repito, 4 vezes 4, x elevado ao cubo. Mais 10 vezes 3, x elevado ao quadrado. Menos 6. Certo? A derivada do 5 é zero. Lembrando, a derivada de constante é zero, está aí na descrição também. F' de x, então, 8x à sétima, 12 vezes 5, 60, x à quarta, menos 16x ao cubo, mais 30x ao quadrado, menos 6. E aí a gente tem a derivada primeira da função que colocamos ali, que é um polinômio de oitavo grau. Para finalizar, então, vamos fazer um exercício envolvendo reta tangente. O vídeo de reta tangente também está aqui na descrição. E, mais uma vez, a gente vai contar com o auxílio do GeoGebra na resolução desse exercício. Então, pede os pontos sobre a curva y igual a x à quarta, menos 6x ao quadrado mais 4, nos quais a reta tangente é horizontal. Lembrando que a gente já falou sobre isso. Reta tangente horizontal significa que a derivada primeira ela é igual a zero, ok? Então, eu vou mostrar rapidamente lá o gráfico dessa função no GeoGebra. Está aqui já. Percebam que nesse ponto, menos 1,73, né, para o x, no x igual a zero, e no x 1,73 são os três pontos onde a gente tem a reta tangente horizontal, olha, podem perceber. E aí a gente vai fazer o que, se a reta tangente é horizontal, significa que a primeira derivada é igual a zero. E é justamente essa condição que nós vamos utilizar ali para encontrar esses valores que pelo gráfico a gente já conseguiu identificar. Tá? Então, fazendo assim, vamos colocar o exercício aqui em dois passos. O primeiro passo é fazer o cálculo aí da derivada. Passo 1, cálculo da derivada primeira para a função y. Então, y' vai ser igual a 4x ao cubo menos 12x, derivada de 4, zero. Passo 2, obter, então, os valores para os quais a derivada primeira é igual a zero, que isso aqui é equivalente à reta tangente horizontal. Lembrando que a primeira derivada representa a inclinação, se a reta tangente horizontal significa que a inclinação é zero, tá? Então, exatamente isso a gente vai fazer aqui, y' é igual a zero, que nos vai dar, então, 4x ao cubo menos 12x igual a zero. Colocando em evidência o 4 e o x aqui, posso, para resolver essa equação do terceiro grau, 4x ao cubo dividido por 4x vai dar x ao quadrado, menos 12x dividido por 4x dá menos 3, igual a zero. Então, tem aqui 4x igual a zero, x é igual a zero, um dos valores que a gente achou lá, e o outro x ao quadrado menos 3 igual a zero. Por que eu fiz isso? Porque o produto desses dois termos é igual a zero, significa que ou um é zero ou o outro é zero, porque não existe possibilidade de um produto entre dois termos ser igual a zero com os dois ao mesmo tempo diferentes de zero. Então, daqui a gente tira que o x ao quadrado é igual a mais ou menos, aliás, mais ou menos ainda não, 3. E aí sim, x ao quadrado é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3. Perdão, x ao quadrado não, x. Tirei o quadrado daqui e fiz x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3, que é aquele menos 1,73 mais 1,73, ok? Eu vou voltar lá no GeoGebra, inclusive, porque eu quero traçar essa função que é a derivada para a gente ver aquelas questões de coincidências onde elas são horizontais com as raízes dessa função cúbica, né? Então, voltando lá no GeoGebra,
Eu vou agora colocar então aí a derivada y é igual a 4x ao cubo menos 12x. E aí o que a gente tem? Olha, raiz aqui, ó, menos 1,73, é menos raiz de 3. Qual é a outra raiz da função? Em zero. E a outra em 1,73, que é o raiz de 3. Ou seja, essa função em vermelho, que representa a derivada, ela tem raízes nos três valores que coincidem justamente aqui, ó, com os extremos, né, da função original, que é justamente onde a reta tangente é horizontal, ok? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, curtam esse canal. Espero vê-los numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.